O assassinato do indigenista brasileiro Bruno Araújo e do jornalista britânico Dom Phillips é mais uma brutal revelação de como a Amazônia brasileira está entregue ao controle de grupos criminosos organizados com ramificações internacionais. As várias atividades ilegais em terras indígenas, de caça e pesca, financiam e são financiadas pelo garimpo ilegal, pela extração ilegal de madeira, que por sua vez se entrelaçam com o tráfico internacional de drogas. O Estado brasileiro, submetido à filosofia neoliberal do Estado mínimo, está gravemente ausente. Por isso, os povos indígenas estão entregues à sua própria sorte. A Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, reivindica a presença do Estado, o cumprimento de políticas públicas, o cumprimento das leis e busca dialogar. Mas a resposta do Estado tem sido quase sempre truculenta, mortal. Tudo indica que somente haverá uma solução efetiva para esse terrível drama amazônico com o pronunciamento de todo o povo brasileiro, pelo voto popular. Alô, alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil, por Telesur. É uma grande satisfação, uma honra, uma missão de responsabilidade fazer esse programa para tratar de temas muito decisivos, dramáticos, tristes, trágicos, aqui do Gigante do Sul, Brasil, sobretudo ocorrido recentemente na Amazônia Ocidental brasileira, ali no Vale do Javari, quando foram assassinados o indigenista Bruno Araújo Pereira e também o jornalista inglês Dom Phillips. Eles eram históricos defensores das causas indígenas, defensores, inclusive, da legislação. Ele, que era Bruno, funcionário da FUNAI, foram barbaramente assassinados porque há interesses poderosos que querem desrespeitar os direitos dos povos indígenas ali do Vale do Javari. E para falar sobre isso, nos explicar o que aconteceu, por que aconteceu, qual a solução para evitar que se repitam tragédias como essa, nós temos aqui hoje conosco a presença do Eliésio Marubo, que é de origem indígena, exatamente do Vale do Javari, e ele que representa a Unijava, que é a União dos Índios do Vale do Javari, é a região ali onde aconteceu essa tragédia. Muito boa noite, Eliésio Marubo, um prazer, muito obrigado por ter encontrado um tempo nesses momentos tão difíceis para vocês, tão violentados, tão desrespeitados que foram nos seus direitos, com a perda desses dois aliados e companheiros históricos. Obrigado por estar aqui conosco na Telesur. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É sempre uma honra poder dialogar sempre com a imprensa, sobretudo a imprensa com alcance tão grande como é a Telesur. Realmente tem sido dias difíceis para a nossa região, para nosso povo ali na região do Vale do Javari. Não perdemos dois amigos, não, nós perdemos dois irmãos. Certamente nosso movimento há que sentir bastante a perda de ambos daqui para frente. Nós vimos pelas informações já divulgadas, inclusive pelo inquérito policial, pelos documentos que já foram divulgados, inclusive no âmbito da FUNAI, contra a vontade da FUNAI, que essas denúncias de violências, de interesses ilegais, poderosos que atuavam na região, poderiam fazer algum tipo de ação violenta, como vinham ameaçando. O que isso significa, essa confirmação daquelas ameaças e a perda para vocês dos dois irmãos, Bruno e Dom?
Então, é sempre ruim falar desse assunto e, de alguma maneira, expor a ineficiência do Estado brasileiro perante outros países, como nós temos feito até aqui, mas, felizmente, é verdade. Aquela região composta por uma atuação criminosa muito grande. Bruno também tinha uma atuação muito eficaz, defendendo os interesses do Estado. E ali naquela região ele também fez história, uma vez que é servidor público e, como uma pessoa muito diligente, realizou muitas ações na defesa do Estado brasileiro ali, os interesses do país. Naturalmente que conseguiu juntar muitos inimigos também. E aquela região, como já disse, é uma região sem controle qualquer, é uma região ali da tríplice fronteira, e com pouca atuação ou nenhuma atuação do Estado brasileiro. E é natural que nós tivéssemos o resultado que tivemos, uma vez que, como eu já disse, o Estado brasileiro é muito ineficiente ali naquela região. Você concorda com a tese de que a FUNAI está sendo desvirtuada totalmente das suas funções, está atuando ou deixando de atuar e, com isso, permitindo toda uma atuação de um Estado paralelo, oculto, mas muito presente, contra os índios, ao invés de ser defensora dos índios? Concordo, na verdade não é uma tese, né? Essa ideia, isso são análises a partir da própria atuação do órgão, né, que vem acontecendo a partir de 2019. Tem sido uma política do governo federal desestruturar os órgãos que atuavam geralmente contra aqueles guetos, aqueles grupos que deram apoio político para a formação do governo atual. É um governo baseado exatamente nesse tipo de ação, que é o extrativismo desenfreado, sem qualquer compromisso com o meio ambiente, com as populações tradicionais. Naturalmente que nós esperávamos que houvesse desvirtuamento das instituições. A FUNAI é um órgão que, segundo as palavras dos seus dirigentes, gastou nos últimos 3 anos 10 milhões de reais como parte do seu orçamento. Para quem conhece um pouco de administração pública, conhecendo também um pouco de Amazônia, sabe que 10 milhões de reais na Amazônia para garantir uma estrutura superlativa, uma logística também muito grande. Naturalmente que 10 milhões não consegue atender toda e qualquer demanda que possa vir surgir. O fato é que a FUNAI não tem servidor, não tem orçamento, não tem mais um programa de atuação, está perdida e é uma organização estatal subserviente aos interesses de quem está no poder. Naturalmente que ela não vai ter atuação. A mesma coisa nós podemos falar do IBAMA, que, embora ambos os órgãos possuam servidores comprometidos, os órgãos foram desvirtuados, foram desmantelados de propósito para que, de fato, não tivesse uma atuação. Isso é um prato cheio para o crime organizado, que se utiliza desse narconegócio, que é o aparelhamento da sua estrutura criminosa a partir do extrativismo e a partir do uso desenfreado de recursos naturais. Naturalmente que, não tendo qualquer fiscalização, não tendo qualquer atuação do poder público, essas organizações tendem a aumentar, e o resultado é esse que nós estamos vivendo agora com a morte de Dom e de Bruno, né? Circulam muitas informações, Marubo, de que esses grupos ilegais que atuam na região do Vale do Javari têm muitas conexões com a tríplice fronteira, como você mencionou. E aí seriam ligações não apenas com a pesca ilegal, com a caça ilegal, mas também com o garimpo ilegal e até mesmo o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Ou seja, uma coisa alimenta a outra, uma coisa financia, a pesca ilegal financia o tráfico de drogas se apropria. Como é que é esse encadeamento? Como funciona isso?
Em verdade, toda essa estrutura, você ainda esqueceu de incluir mais aí o comércio ilegal nos centros urbanos ali naquela região. O comércio ali que funciona naquela região, é um comércio também irregular, uma vez que os municípios não se organizam de forma ordenada, faz com que o comércio irregular cresça, e cresça muito, e isso acaba dando uma estrutura para esse conjunto de coisas ilegais, que, como eu tenho nomeado, como sendo narconegócio. Por quê? Porque é uma estrutura que financia e oculta esse patrimônio com o dinheiro, com os valores obtidos da atividade criminosa. Né? A Polícia Federal e atualmente as investigações têm apontado que há, inclusive, uma estrutura de lavagem de dinheiro e de narcotráfico transnacional ali na região, e todo esse caldeirão de coisas irregulares, naturalmente que vai servir a alguém. Não existe espaço vazio na medida que o Estado não atua. Esse espaço que não está sendo utilizado, esse espaço vazio, ele é ocupado pelas organizações criminosas que utilizam dessas estruturas, seja através do comércio ilegal, da exploração de um serviço de forma irregular, ou até mesmo do ouro, né? O garimpo extraído de forma ilegal. E todos sabem que o ouro é um produto muito bem visto no mercado. Certamente, enquanto houver compradores para esse tipo de negócio, tende a alimentar um negócio ilegal que custa vidas e custa vidas como custou a vida de Bruno e de Dom. O delegado Alexandre Saraiva, da PF, Polícia Federal, que foi removido após denunciar que ali naquela região a atuação desses grupos ilegais, madeireiros, inclusive, tráfico do garimpo, da madeira e outras, tudo isso poderia ser muito bem detectado, investigado e impedido de ser movimentado se a Polícia Federal, se o Estado brasileiro quisesse trabalhar. E ele denunciou também a vinculação desses grupos de interesses que estão ali por trás das madeireiras ilegais, do ouro ilegal que sai daquela região, com integrantes do Congresso Nacional Brasileiro. Depois disso, ele foi removido da região. É de fato assim, ou seja, se fosse seguido a cadeia operativa, seria fácil detectar quem são os mandantes, quem está por trás dessas operações? É necessário que haja um fortalecimento das instituições ali naquela região. É o que a Univaja tem feito. É dialogado com todas as frentes de atuação do governo, com o Exército, Polícia Federal, Ministério Público. Agora nós estamos em Brasília abrindo um diálogo com o Parlamento Brasileiro, abrimos um diálogo com o Poder Judiciário e queremos, se tivermos oportunidade, de abrir um diálogo com o Poder Executivo, na pessoa do presidente Bolsonaro. Nós gostamos muito de conversar. É importante que o povo, de forma mobilizada, converse com a estrutura de governo e indique possibilidade de atuação. Aliás, esse é o controle social da política pública. Nós temos feito exatamente isso. E situações como essa que você narrou, por exemplo, de um policial federal, de um delegado da Polícia Federal, ter que ser removido porque tem atentado contra os interesses de determinados grupos, isso reflete muito bem o que a gente acabou de dizer. Na medida que o Estado ele se torna pouco musculoso diante de um cenário muito propício para a prática de crime, naturalmente que, como eu já disse, não existe espaço vazio. Na medida que o Estado deixa de atuar, esse espaço vai ser ocupado, sim, pelas estruturas criminosas. É o que tem acontecido. O E na medida que Estado... aparece alguém com o interesse de fiscalizar ou de resolver parte do problema, acontece o que aconteceu com Dom e Bruno e acontece também o que aconteceu com o delegado Saraiva, que foi... Nós estamos conversando aqui com Eliésio Marubo. Ele é o procurador representante da Univaja, Unijava, né? Univaja, unindo os povos indígenas do Vale do Javari, na Amazônia Ocidental.
E no próximo bloco nós vamos fazer, logo após a pausa, uma pequena um pequeno mergulho sobre o tema também desse esvaziamento do Estado, como ele se dá, a intencionalidade no esvaziamento e diminuição, o Estado mínimo, na verdade, que abandonam os povos indígenas na sua própria sorte. Já já voltamos com Latitude Brasil. Até já. Estamos conversando aqui com o procurador jurídico da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Eliésio Naburo, a partir do trágico, bárbaro assassinato de Dom Philips e também do indigenista Bruno Araújo, que foram barbaramente assassinados, e isso ainda não está devidamente elucidado. Marubo, uma das causas que você apontava foi que aquele Estado que aparece na hora de dar uma coletiva, onde estão todos os órgãos, as Forças Armadas, a Polícia Civil, a Polícia Federal, mas no dia a dia esse Estado não está presente. Há uma intencionalidade nesse esvaziamento do Estado, nessa redução ao Estado ao mínimo possível? Essa teoria da atuação do Estado mínimo é uma ideia que não tem funcionado muito bem, uma vez que você intencionalmente, exatamente, diminui a estrutura do Estado com a intenção de supostamente atender o interesse público, quando, na verdade, você está enfraquecendo a atuação dos órgãos, fazendo com que os órgãos tenham uma atuação muito mais tímida, e com isso não atende o interesse da sociedade. Em verdade, eu acredito que seja uma forma aí mascarada de atender os grupos que, de alguma maneira, também servem a determinados mandatários. Nós temos percebido aí, nos últimos tempos no Brasil, uma aproximação de determinados grupos políticos aqui no Brasil com organizações que atuam na margem da lei. Os garimpeiros, por exemplo. Os garimpeiros eles têm tido uma atuação em várias regiões do país, porque o próprio presidente da República já tem manifestado, dizendo que a atividade de garimpo ilegal é uma atividade que serve para, por exemplo, alimentar a família do pai de família, como eles chamam. Quando, na verdade, é uma estrutura que, como eu disse, consome vidas, é uma estrutura ilegal, que traz problemas sociais, que prejudica a floresta, que prejudica o homem da floresta e todo aquele conjunto, aquela cadeia de pessoas que dependem ali do meio ambiente para sobreviver, para continuar existindo, de fato. Uhum, uhum. Agora, nessas relações, desse diálogo que vocês vão manter com as instituições, inclusive do Estado brasileiro, quais são as principais reivindicações que vocês vão apresentar nesse diálogo? Bem, tudo parte a partir do que nós entendemos que é o fortalecimento das instituições. É a partir do fortalecimento das instituições que a gente garante a presença do Estado, é a partir do fortalecimento das instituições que a gente garante, por exemplo, a saúde, é a partir do fortalecimento das instituições que a gente garante a segurança pública na região, é a partir do fortalecimento das instituições que a gente consegue fazer com que a FUNAI volte a atuar, fazer o seu papel de fiscalização da terra indígena e proteção dos povos indígenas isolados.
Então, a nossa conversa agora, nós pautamos algumas questões para serem debatidas aqui no centro do poder do Brasil, que é aqui em Brasília, abrindo o diálogo com os três poderes, né? Para que cada qual, diante da sua competência, atue diante dessa necessidade que o Estado precisa realizar ali na região do Vale do Javari. No primeiro momento, nós dissemos que o Estado é ausente. Agora, nós estamos chamando o Estado e mostrando onde ele está ausente, indicando possibilidades e condições de atuação para que ele deixe de ser ausente. Como eu disse, nós somos brasileiros e nós prezamos pelo modo de organização da estrutura organizacional do Brasil e, naturalmente, vamos proteger esse entendimento, porque é um entendimento que nasce a partir da Constituição e, sendo brasileiros, nós não poderíamos atentar contra esse modelo. Nós vamos fortalecer nossas instituições, vamos dialogar com quem estiver à frente do governo, porque a nossa intenção é exatamente viver em paz e feliz. Curioso é que muita gente alega que vocês defenderiam interesses internacionais contra os interesses da soberania brasileira. Aliás, setores conservadores usam esse argumento contra vocês, e você está aqui afirmando que vocês são brasileiros e querem o fortalecimento do Estado Nacional. É isso mesmo, né? É exatamente isso. Na verdade, isso é um discurso vazio, é um discurso ideológico que não encontra lugar na verdade e não encontra lugar também na sua própria manutenção desse discurso. É um discurso vazio, é um discurso político que não, de forma alguma, reflete a verdade. As pessoas que falam isso, na verdade, é porque não estudam, não procuram se informar de como é que o movimento indígena na nossa região atua, e são pessoas que jogam realmente para a plateia, tentando desfazer ou desmerecer toda uma história de atuação que nós temos ali naquela região. Frente ao impacto que foi criado pela tragédia dos dois assassinatos, a repercussão internacional, inclusive nacional brasileira, você está mais confiante em que as suas reivindicações possam, de alguma forma, ter mais condições de serem atendidas? Além de gostar de conversar, eu também tenho muita esperança. Eu acredito que as instituições elas estão passando por um momento de amadurecimento. A política tem sido o instrumento capaz de fazer com que as pessoas façam esse diálogo e a partir daí, amadureçam. Eu espero realmente que a sociedade brasileira, através dos políticos, eles tenham essa maturidade de conversar conosco, povos da floresta, entender que nós temos capacidade, também capacidade técnica, mas capacidade de conhecimento no sentido técnico para dizer como é que as coisas podem funcionar na nossa região. Então, eu espero realmente que os políticos brasileiros tenham maturidade de conversar conosco, povos da floresta. Se isso acontecer, certamente nós vamos ser, sim, atendidos esses pedidos, porque, como eu disse, além de gostar de conversar, eu tenho muita esperança. Eliésio Marubo, você também é indígena, né, Eliésio? Você é índio também, indígena. Sim, nasci na comunidade, saí da comunidade aos 16 anos para aprender a falar português, um pouco de espanhol, um pouco de inglês. Na verdade, essa atuação que nós fazemos, a gente meio que funciona como um diplomata assim da nossa região. Então, nós temos que saber caminhar por todos os mundos e saber conversar para a gente poder, de fato, atender o interesse da nossa coletividade. Eliésio Marubo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Latitude Brasil, ele que é o procurador jurídico da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Univaja, e que passa por momentos muito duros, né? O povo chora a morte de seus dois irmãos, o Bruno e o Dom, mas a luta segue. Muita força e a nossa solidariedade a essa luta justa que vocês levam pelo direito à vida, à sobrevivência, à terra indígena bem demarcada. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é sempre bom participar, como já disse no início, de conversas como essa. Sempre bom participar e fazer com que tudo fique justo e perfeito. Até mais. Muito obrigado. A vocês que nos acompanharam aqui no Latitude Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa, na próxima quarta-feira, trazendo um novo tema impactante do Gigante do Sul para o conhecimento de toda a nossa
audiência. Aquele abraço. Tchau. Graças.